Já. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus e nós temos uma visita muito especial. Esse é, bem dizer, um filho aqui da casa, o pastor Neto, que hoje nos está dando a bênção e o prazer de estar aqui conosco, e hoje ele vai trazer a mensagem. E nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e quero que você participe conosco, quer você esteja em Rio Branco, quer você esteja em qualquer lugar do Brasil, quer você esteja no trabalho, no seu quarto, na sua sala. É muito bom saber que a família de Deus, ela é uma família grande, e que nós podemos nos unir em espírito e em verdade, porque Cristo Jesus morreu por nós e nos deu o seu Espírito quando nos fez filhos dele, filhos do Pai. Eu gostaria de começar hoje à noite lembrando como é a programação de hoje. Se é a primeira vez que você está assistindo, hoje é o culto de oração nos lares. Então, você já começa durante a programação a enviar os seus pedidos de oração, porque vai ter um momento lá no final da programação que nós vamos anunciar os pedidos de oração. E aí você vai já fazendo, desde agora você vai escrevendo. A minha filha Helena, ela vai anotar os pedidos, tá bom? E ela está aí olhando no Facebook para ir anotando o seu pedido, e nós vamos falar todos os pedidos que chegarem, e depois também vamos agradecer aqueles que por acaso estão participando conosco também, mesmo que não façam os seus pedidos, tá bom? Eu gostaria de justamente lembrar que nós pedimos a você que está aí na sua casa, seja com a sua família, seja sozinho, que você tire um tempo depois para orar por esses pedidos. Por isso que é chamado culto de oração nos lares, porque a programação não encerra aqui, a programação encerra aí no seu lar, com sua família, com os amigos, ou você sozinho, orando aí pelos pedidos que vão ser feitos aqui. Nós aqui vamos orar, depois que encerrar a live, nós vamos orar agradecendo a Deus. E nós queremos começar hoje cantando o hino 324, Refúgio Verdadeiro. 324, nós vamos tocar em Sol maior, pastor. 324. Três, dois, quatro. Só não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho meu Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a Deus Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca
marcharei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Vamos ser elevados a Deus em oração. Eu vou convidar a irmã Melanie para orar, agradecendo a Deus esse tempo e também pedindo as bênçãos para esse momento que estamos juntos em espírito com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor realmente é nosso refúgio verdadeiro e nossa vida está segura em Ti. E te agradecendo por estarmos aqui neste culto de oração. Senhor, abençoe cada um, abençoe os irmãos, cada um nas suas casas. E também a mensagem trazida pelo pastor Neto, o Senhor o abençoe e possamos ser edificados. Te agradecemos por esse dia, pelo tempo friozinho também, que deu para aliviar o calor e por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e agora eu convido você para abrir para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, do verso 22 até o verso 31. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 22 até o verso 31. E quem vai ler hoje à noite essa passagem da palavra de Deus será a minha filha Lisua, não é? A Zua vai ler para nós Lucas capítulo 12, do verso 22 até o verso 31. Ouçamos a palavra do Senhor. E assim diz: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto aos que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto a que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não despeçam, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Quanto de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um corvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansioso pelas outras, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém, graças a Deus, né? Deus prometeu suprir as nossas necessidades e Ele está fazendo todos os dias isso para com aqueles que Ele ama. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir os seus cantores novamente e nós vamos cantar o hino 339. 339, não consintas. 339. Vamos tocar em Lá maior. Três, 9.
mensagem de hoje à noite, nós temos uma participação também muito especial, né? Nós vamos ouvir o Eliseu recitando um versículo da palavra de Deus, né? Então, agora, Eliseu, fique ali em pé, né? Como o papai falou, e você vai recitar bem alto para os irmãos ouvirem. Oi, hoje nós estamos no Romanos 10 e 17. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a tua voz. Romanos 10 e 17. A fé vem. A fé é assim, a fé vem pela pregação e pela pregação pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Muito bem, não é? Nesse momento nós vamos pedir que os meus assistentes, eles vão trazer a câmera, né, para mais perto, para o foco. E nesse momento eu vou trocar de lugar com o pastor Neto, né, e ele vai justamente trazer a mensagem enquanto a minha filha ajeita a centralização. Pastor, que Deus lhe abençoe. Boa noite a todos os que nos assistem, meus amados irmãos que estão aí nos vendo através dessa mídia. Nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade de estarmos não fisicamente juntos, mas o Evangelho nos garante que o ajuntamento é importante, mas a união vai mais além do que o próprio ajuntamento. Foi Cristo que nos uniu, e independente das circunstâncias, da geografia, dos locais, a gente está unido em Cristo como um corpo inseparável ligado ao cabeça que é Ele. E eu quero meditar com os irmãos as Escrituras num texto que se encontra em João capítulo 13, versículo 7. Eu peço que você abra a palavra de Deus, sinta-se em casa, tá bom? Assim como estou me sentindo aqui, brincadeiras à parte, João capítulo 13, versículo 7. Acredito que você já encontrou esse texto. Leia comigo o versículo 7 de João capítulo 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Eu quero ficar apenas com esse versículo inicialmente. Eu quero orar rapidamente com você. Pai, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para entender a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor nos trará. Para entender, Senhor Deus, o Evangelho, para entender a Tua graça, para se confortar nela. E isso humildemente nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Esse texto está num contexto bem interessante, pegando como base essa época de Páscoa. Jesus Cristo, nos últimos dias de vida, faz aquela encenação, aquela lição de lavar os pés dos discípulos. Muito interessante. E para assustar os seus discípulos com a reação, com o episódio, com o Cristo lavando os pés deles, o texto, no próprio contexto, diz que Pedro achou isso um absurdo, porque Pedro ainda interpretava as coisas, ou uma
o Cristo como aquele de uma hierarquia tão superior que um líder ou um mentor ou um professor não pode se reclinar, se despir e lavar os pés. Ele ainda pensava nessa categoria hierarquizada. Mas aí, Jesus Cristo diz para ele e para os discípulos que também não estavam entendendo aquele episódio do Deus Todo-Poderoso se ajoelhar, se despir, assumir a forma ou a encenação de um escravo e lavar os pés. Jesus Cristo olha para eles e diz o seguinte, olha aqui, ó. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. O que eu faço, vocês não sabem agora, mas vocês vão compreender depois. Dentro do contexto, compreender aqui a própria lição de humildade, a própria lição do ato de perdão em que o Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, viveu numa saga dentro de um limite do tempo e do espaço, sofreu, padeceu, morreu, se entregou, ressuscitou. O processo, o evangelho, a saga, algumas coisas eles não entenderiam ali naquele momento, mas um dia eles compreenderiam a situação, compreenderiam a lição, compreenderiam o episódio, compreenderiam a encenação. Até mais, o próprio ato de que Jesus Cristo disse a eles, olha, vocês já estão limpos, nem todos estão, mas vocês estão, de modo que não precisa mais banhar-se o corpo inteiro, mas só os pés eu preciso lavar de vocês. Porque na poeira da vida, eu e você vamos sujar os pés. No entanto, a graça do Evangelho me leva a abraçar a redenção. E eu quero, depois de apresentar para os irmãos o contexto desse texto, pegar essa frase das palavras de Cristo. Porque apesar de Jesus Cristo ter dito isso, naquele momento, depois de ter ceado com eles, na festa da Páscoa, que nós memoramos nesse final de semana, depois de ter dito isso, de ter experimentado esse episódio, ele fala, olha, o que eu faço vocês não sabem agora, mas vão compreender depois. Pegando esse fragmento do texto, eu quero abrir de uma forma lata essa realidade. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas na minha vida e na tua vida que você não entende. Que Deus faz e você não compreende. Porque Jesus faz nos lembrar, olha, o que eu estou fazendo, você pode não entender agora, mas um dia você vai entender. O ponto é que o fato de nós não sabermos tudo o que nos perguntado nos coloca numa condição de limitados. A gente fica à mercê daquilo que vem pela frente. A gente não tem resposta para tudo. Isso nos coloca como pessoas ignorantes até. A resposta a essa falta de conhecimento que a gente tem de tudo que acontece em nossa volta, daquilo que você está experimentando em casa, daquilo que estamos vivendo, pode ser aquilo que Jesus Cristo diz, olha, o que eu estou fazendo você não sabe agora, mas vai compreender. E diante disso, a gente fica com medo, porque nós não entendemos. Gera um pânico, gera de fato um medo que angustia, gera uma ansiedade, porque o medo faz parte da vida humana. E o medo revela em mim e em você uma limitação, uma fragilidade. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos daquele que é suficiente, e aquele que é suficiente é aquele que é do alto. Nós não temos recursos em nós mesmos para superar todas as adversidades, para responder todas as questões, como por exemplo, aquilo que nós estamos vivendo, uma pandemia que alarma o mundo, que abala as nações, que deixa os povos, por mais ricos que sejam, vulneráveis, que deixam aqueles que por mais economicamente poupança tenham, se veem à mercê de ficar compartilhando quartos e leitos, achando que às vezes o seu dinheiro iria garantir um condomínio hospitalar bom.
Isso gera medo, desconforto, pânico. Agora a questão é a seguinte: como que eu posso entender essas circunstâncias? Onde eu posso encontrar ajuda? Como eu posso aquietar a minha alma? Qual é o refúgio verdadeiro na hora dessas aflições? Na hora em que eu não tenho respostas? O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus nos deu um espírito, não de medo, mas de poder. Porque o medo atormenta e oprime. A confiança e a esperança que o cristão tem no Cristo, no Evangelho, faz com que ele verifique a vida numa dimensão diferenciada. Como vencer o medo? Eu lembro quando criança, eu até já mencionei várias vezes, que um dos medos que a gente tinha quando criança era o medo do escuro. Só que esse medo do escuro, ele era acabado quando alguém ia e ligava a luz. E eu quero fazer você lembrar um pouquinho da luz do Evangelho. Eu quero acender a luz para você, para que alguns dos teus medos possam ser abreviados, diminuídos, e fazer você lembrar de um poder maravilhoso que Deus nos outorga. Eu quero acender as luzes para você nessa noite, repetindo as palavras que Jesus Cristo disse quando ele diz: olha, o que eu faço você não sabe agora, mas você vai compreender depois. E pegando também uma palavra que está muito famosa nesses tempos, que é a palavra quarentena. Se você for perceber, a Bíblia, na sua narrativa, passa por muitas quarentenas. Como por exemplo, a guisa de exemplos, aquela quarentena da Arca de Noé. 40 dias e 40 noites de chuva, aquela família ali isolada, 8 pessoas, animais, terminou aquela quarentena bem sucedida. Alguns dizem que foi bem sucedida para os animais, que ficaram seguros ali, porque depois a família saiu dali, aí começou uma tragédia. Mas lembrando da própria história, após toda aquela saga, acontece algo trágico. Noé sai, planta uma vinha, dá tempo dele plantar a vinha, colher a vinha, beber do fruto da vinha, bebe, fica legal. E o seu filho Cão, talvez com ressentimento, talvez amargurado, talvez com uma sensação azeda, o texto diz que jacosamente zomba do pai. Quem sabe, carente por está em um confinamento, e estando em um confinamento, mesmo sendo um confinamento de proteção de Deus, não fez com que aquele que estava naquela quarentena olhasse para cima. Mas, quando não olha para cima, diante de um momento assim, e tem um coração amargo, e é forçado a ter esse convívio quarentenal, pode brotar reações estranhas e impensáveis. Uma segunda quarentena é bem interessante, aquela quarentena de Moisés. Lembra? 40 anos no deserto de Midian, depois de ter ali saído do Egito. Esse tempo de isolamento, ele encontrou Jetro, casou com a filha dele, teve filhos, adotou um estilo de vida pequeno, diferente, saiu da loucura, da superpotência do Egito. Foi, entre aspas, para longe dos shoppings da metrópole, se enclausurou em um lugar pacato. Foi tirado dali em uma circunstância adversa por defender um companheiro hebreu. Ele matou um egípcio, saiu 40 anos para o silêncio. Troca ali uma posição do filho da filha de Faraó por um cajado de pastor. Compreendeu nesse instante, nesse momento, sobre Deus, o Deus dos seus pais, que ele tinha ouvido falar, tinha sido ensinado, mas não tinha tanta experiência com esse Deus. Ele tinha experiência muito com a cultura egípcia. E nesse isolamento, nessa quarentena, ele olha para cima. Diferente das cosmovisões egípcias, ele olha os astros e vê Deus. Ele vê que havia um só Deus.
a quem ele adoraria. Nos fins dos 40 anos de isolamento, ele olha uma sarça ardente falando com ele. Deus fala com ele. Quem é você? Eu sou. Eu sou, não estou dizendo. Eu sou. Falo contigo e tenho uma missão para você. Inicialmente ele sai do Egito, fica na quarentena, e Deus faz com que esse episódio fizesse ele entender que ele precisava crescer na consciência, discernir que o Egito todo não teria poder diante do Deus que não é Deus de carros e nem Deus de cavalos, mas é um Deus que com pragas e pestes, além do olhar humano, libertaria o seu povo e faria um bom propósito. Ele, naquele episódio, ele não sabia o que estava acontecendo, mas um dia ele compreendeu. Ele sai da quarentena com uma visão universal. O eu sou me chamou para fazer algo. A gente percebe uma outra quarentena. A congregação de Israel, já liberta, andando pelo deserto, escaparam de tudo aquilo que o egípcio experimentou, as pestes. 40 anos agora no deserto. E olha o que aconteceu. Idolatria, bezerro de ouro, raiva, ganância, ingratidão, pressa, impaciência. A congregação ficou com ciúme, inveja de Moisés, promiscuidade, adultério, roubos. Como foi difícil a vida do pobre do Moisés naquela quarentena com aquele grupo lá. Como foi difícil. Toda hora havia uma razão pela qual o povo queria apedrejar Moisés e uma razão pela qual Deus disse assim: sai da frente de Moisés que eu vou matar todo mundo. Vou acabar. Se diz inclusive na linguagem humana que Deus ficou tentado a acabar com o povo algumas vezes. Os surtos de Arão, os surtos de Midian. Quarentena, muita gente surta. Tem muita gente surtando hoje. Tem muito empresário aí que está assim, danado. A economia, a nossa preocupação. Inclusive, algo interessante, à guisa de curiosidade, os casos de violência doméstica estão aumentando nesse período de quarentena. Tem muita gente surtando. Muita gente. Mas Israel, ali, naquela congregação, escapa da quarentena do Egito, mas não escapa da quarentena uns com os outros, de modo que nenhum deles entra na terra. Uma outra quarentena que a gente percebe na Bíblia é aquela do rei Davi. Lembra? Que não ficou nem 40 dias e nem 40 anos, mas ele ficou umas boas 2 décadas em fuga, na solitude, sem ter lugar para morar, para dormir, sem ter ele um repouso, mas vivendo em vales, em grutas, bebendo águas de ribeiros, buscando mais águas, porque vivia em perseguição, porque existia ali um estado dessa forma que o fez se isolar. Tanto o rei Saul queria o pegar, quanto os filisteus ali, era o personagem ideal para eu quero esse Davi. Mas o curioso é que nessa quarentena de Davi foi um dos períodos mais ricos da vida dele. Ele conseguiu ser pai, ser marido, compôs um dos melhores, os melhores salmos da vida dele, segundo alguns comentaristas, foi nesse período de perseguição. Dentro das grutas, dos esconderijos, na quarentena. No confinamento ele cresceu. Na solitude ele desenvolveu. Ele discerniu. Ele compreendeu algo que ele não tinha entendido ainda. Ele amadureceu. De menino se tornou a ser um homem poderoso, lúcido. Aprendeu o que o sofrimento ensina e ensinou o que o sofrimento ensina a muitos. Aí ele se torna rei. Rei de Hebron, unifica o reinado, muda a sua sede, o local passa a ser a cidade de Davi. E aí quando ele sai de uma quarentena e entra num conforto. E muitas coisas acontecem. Durante a quarentena, ele foi, a quarentena
das perseguições, ele foi impecável. E olha que nessa época ele teve as maiores chances de fazer todas as besteiras que ele queria fazer, mas não fez. Vivia vigilante, atento, de olho aberto, sondando Deus, se alinhando com a vontade e com a justiça divina, fugindo da prática do mal, embora vivesse em estado de guerra. Porque quem discerne a consciência divina sabe diferenciar entre a guerra que faz o mal por fazer o mal e a que realiza a guerra para defender o seu povo e escapar daquilo que é uma ameaça. Ele escapa da quarentena inicial e se sucumbe das tentações de um conforto. Aí tem aquele episódio de Betseba, assassinato, soberba. Eu quero mostrar para a minha geração como o meu reinado foi tão grande. Vou fazer um censo tremendo aqui. Orgulho. Uma quarentena. A gente percebe outra. A quarentena dos reis, como por exemplo o rei Manassés, um sujeito assassino, bruxo, cultuava a perversidade, a sua própria perversidade. Pegou seus filhos e cortou o pescoço deles. Já pensou? Oferece-os para deuses. Foi advertido. Foi isolado numa quarentena. E olha o que ocorre. Foi levado para um cativeiro. Ficou enjaulado por tempos e tempos. E durante esses tempos, alguns ecos na consciência dele o fez lembrar da verdade plantada no coração dele. Ele se arrepende. Um arrependimento assola o seu coração, fruto da graça de Deus. De modo que ele volta para a vida perdoado e as pessoas não entendem como que um Deus é tão gracioso assim de perdoar os pecados de alguém tão ruim. Ele pede misericórdia. A gente vê outras quarentenas. Por exemplo, a quarentena de Jesus. A tentação foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. Onde ele se nega ali a transformar pedras em pães. Porque na quarentena, a tentação é assim. É achar que uma coisa mágica vai acontecer e você vai sair da situação se você fizer os acordos certos, os pactos corretos, as filiações certeiras e definir as estratégias certas do alto, do monte, do surto, onde você quer estar. Você vai receber tudo aquilo que você quer receber, conforme o seu capricho, a sua ganância, uma tentação na quarentena. Jesus venceu ela, dizendo não. Quem disse não para a quarentena da tentação, disse: o que eu faço não sabes agora. Vai compreender depois. Se a gente olhar para a história da humanidade e a história da própria redenção, os homens de Deus, os personagens, não compreendiam aquilo que nós podemos compreender com mais exatidão que eles. Por exemplo, nós sabemos da queda. O homem pecou, os nossos primeiros pais pecaram e os efeitos, como dizem os estudiosos, noéticos da queda acontecem. As nossas produções estão maculadas. Mas na queda tem uma revelação, o evangelho, a redenção ali. A serpente vai ser esmagada. Dentro daquele episódio, a promessa do evangelho. Na queda, olha os efeitos dela. No Éden, na quarentena do Éden, onde Adão e Eva estavam ali, eles tinham um relacionamento superlativo entre si e com Deus. Tinham na sua pureza do trabalho, das realizações, do desenvolvimento cultural, mas veio a queda. A criação, queda. Só que a história da humanidade não termina aí.
nós temos uma certeza: a redenção, que restaura, que faz com que a gente comece a entender certas coisas nas nossas vidas. Porque a redenção para os filhos de Deus, para os que olham para a cruz, acontece de imediato, mas eles ainda vivem nesse mundo limitado, sujeito às pandemias, às doenças e às quarentenas que nos ensinam, que tiram de nós o melhor de nós ou expõem de nós o nosso pior que está escondido. A redenção vai restaurar os relacionamentos. A certeza da salvação vai restaurar o nosso louvor. Agora a gente compreende, quanto mais nesse período de vida, que os nossos trabalhos podem ser para a glória de Deus. Que bênção é o sacramento da medicina, da enfermagem, nessa época da vida, dos cientistas que no seu ministério desenvolvem antídotos para doenças. A redenção faz com que a gente olhe para a vida como uma liturgia sagrada. Criação, queda, redenção. Os filhos de Deus precisam lembrar que algo espera, e entre a concretização da redenção há a consumação. E essa consumação, até que ela chegue, a gente vai passar por algumas aflições aqui. Mas a bênção é que as aflições produzem algo em nós. O sofrimento nos ensina. Os medos nos ensinam. Por quê? Sempre o sofrimento produz algo bom. Sempre nos capacita para um outro sofrimento que vem lá na frente. Aí vem Jesus e lembra para você o seguinte: diante dos teus sofrimentos, diante desse período em que você está vivendo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, um período entre a vinda de Jesus Cristo ou a nossa ida para Ele, a gente passa por aflições. Só que aflições essas que a gente não sabe explicar. Jesus faz nos lembrar o seguinte: olha, essas coisas estão acontecendo, você não entende, mas vai compreender depois. Você não entende por que você está chorando luto agora. Nossa, ele morreu tão precocemente. Nossa, essa situação está doendo tanto. Por quê? Por que isso está acontecendo assim, dessa forma? Não foi como eu previa. Aí Jesus te faz lembrar: o que eu faço você não entende agora, mas vai compreender. Nos relacionamentos, poxa, confiei tanto, por que não deu certo? Perdoo, vou atrás e não está dando como eu tenho planejado. Essas coisas você não vai compreender agora. Um dia compreenderá que o luto foi necessário, a perda foi necessária, o fim foi necessário. Não sabes agora. E diante dessa realidade de nós não sabermos muita coisa, mas o que é essencial nós sabemos. Nós sabemos da criação, da queda, da redenção e da consumação que nos espera. Novos céus, nova terra, consolo eterno. Nesse momento, o que eu e você precisa lembrar e aprender? Que chega o dia em que a gente vai entender as coisas. O texto diz: compreenderá depois. Os discípulos compreenderam depois. Às vezes você, na verdade, grande parte das coisas na nossa vida, a gente precisa do tempo para a gente, da luz do tempo para a gente começar a entender. Às vezes é a vida inteira para a gente entender algo que aconteceu. Mas um dia você vai ver: uau! Já pensou se eu tivesse tomado aquela decisão? Já pensou se aquilo não tivesse acontecido na minha vida? Eu não seria o que eu seria hoje. Mas tudo aconteceu como tinha que acontecer dentro do plano daquele que disse: compreenderá depois. Isso traz algumas implicações para a nossa vida. Primeira é assumir com o coração quebrantado a nossa ignorância. Ignorância.
Você não sabe, mas um dia vai saber. Hoje as coisas agradáveis que não serão para sempre agradáveis na tua vida, ou as coisas desagradáveis, um dia vão melhorar. Como diz o Eclesiastes, na vida tudo passa. Tudo passa. Vai passar. Aceite e assume a nossa ignorância, assuma a nossa ou a sua ignorância e olhe para cima. Não se desespere por nada que você ainda não entendeu. Em segundo lugar, tenha convicção de que você vai compreender, você vai discernir, você vai entender, você vai existencialmente provar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até uma pandemia, até um isolamento. Os servos, nas quarentenas das Escrituras, acredito eu, que aprenderam isso. O povo, testemunha daquilo, aprendeu isso. Na nossa experiência de vida, nós temos aprendido essa realidade. Aprendido que nem tudo a gente sabe. E aprendido que tem alguém que sabe de tudo. E é nisso que nós nos agarramos. E é assim que nós vencemos o nosso medo, quando nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. É assim que nós vencemos os nossos temores, quando a gente tem convicção de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A gente vence o nosso medo quando a gente experimenta confiar, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E deixar aos pés do Senhor os nossos temores. Faça isso. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E não esqueça que o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique mais essa palavra em nossos corações. Amém? Então, enquanto a equipe técnica ajeita, a gente faz uma breve oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos assiste em todos os momentos da nossa vida e o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que temos passado e experimentado e quais as quarentenas que temos vivenciado. E faz-nos entender, Jesus, que viver neste mundo é viver em quarentena para um dia estarmos totalmente libertos na eternidade. E por isso, Deus, te pedimos a tua graça para cada dia mais caminhar nessa misericórdia e graça nos passos da nossa existência. No nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Neto. Deus abençoe a sua vida. E nós queremos nesse momento cantar o cântico ao orar no Senhor, e aí nós vamos fazer aquele tempo de pedido de oração. Ao orarmos, Senhor. Amanhã. Nos unimos.
Ok, vamos lá. Eu estou recebendo agora os nossos pedidos aqui. Eu gostaria de começar pedindo oração pela irmã Fayama. Ela teve um acidente de moto, ela agradece a recuperação, mas ainda sente algumas dores. Então, ore pela irmã Fayama da Igreja Batista Regular Filadélfia. Não esqueça da irmã Lídia também. Ela pede oração também pela sua saúde. Lembra que a irmã Lídia está com um problema de pedra nos rins. Eu gostaria de lembrar os missionários, a família Fernandes. Eu tenho comunicado no meu Facebook, outros irmãos também têm entrado em contato com a família Fernandes, lembrando que nós estamos orando pelo Estevão e Zadok principalmente. O Estevão está hospitalizado, mas a notícia que temos hoje é que ele já está melhor, que as suas plaquetas subiram, a quantidade de plaquetas, e dependendo do avanço, amanhã ou no máximo outro dia ele estará de alta médica. O Zadok já está bem melhor, bem mais recuperado. Os dois contraíram dengue, para quem não sabe a história. Eles são, o missionário Ronaldo, Talita, são missionários em Timor-Leste, estão lá no Timor-Leste. Então, continuamos pedindo oração e agradecendo a melhora do Estevão, tá certo? O Estevão que está com a situação mais grave, que é o mais novo. O Zadok é o mais velho, o Estevão mais novo. Eu queria continuar lembrando os missionários da Tailândia. Eles estão nesse momento nos Estados Unidos, né? Mas eu gostaria que os irmãos continuassem orando pela melhora da família. No caso, digamos assim, Deus tem abençoado, tem havido melhores, mas nós pedimos que os irmãos continuem orando. O irmão Francisco agradece a Deus pela proteção da sua família. A irmã Rosângela pede proteção para a família, a saúde para a irmã Évila, né, a sua filha, que não está se sentindo muito bem hoje. Pede oração também pelo irmão Eurico, pelo trabalho dele, e também pela segurança. Segurança também no trabalho, para Deus proteger o seu esposo ali contra qualquer tipo de mal, não só o problema do Covid-19, mas qualquer outro tipo de mal. O irmão Edson agradece a melhora da saúde da sua mãe, lembra? Nós tivemos pedindo oração pela dona Naí, e também pede pela saúde do Rafael, do Natan, da Natália e a saúde de toda a família que Deus lhe deu. Também pede oração pela Marlene, Marlene pede oração por ela e pelos seus filhos, o Edi e o Eliton, né? É o Ed, né? O Ed e o Eliton, desculpa, esses apelidos aqui. Pede pela proteção. Então a Marlene pede oração por ela e pelos seus filhos. A irmã Ligiane pede oração pela família e que o Senhor os proteja. E o gato passando por aqui, né? Então ela pede proteção de todo mal da sua família e também pelo seu esposo, pelo trabalho dele. O irmão Natanael, né? O irmão Natanael que sempre está com a gente. Você sabia que o Natanael achou uma boa você vir pregar hoje? Ele estava pedindo, pastor Neto, chama o pastor Neto, né? Está aí, ó. Pede oração pela família e principalmente pelos que ainda não são salvos. O irmão Natanael lá da Igreja do Calvário. Também pelos estudos, principalmente depois da quarentena, que quando voltar vem com tudo, né? Ele pede que ele possa estar cheio do Espírito de Deus e buscar sempre o caminho das Escrituras, como é a vontade de Deus, da forma correta. A irmã Miralva Menezes, lá em Brasileia, agradece a Deus pela saúde também, pede pela sua família, saúde da família de seus irmãos. Novamente o irmão Natanael pede pelas milhares de almas que estão se perdendo todos os dias, né? A gente deve lembrar, o principal problema dessas mortes, meus queridos, é que tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, vamos orar para que Deus providencie pessoas, e Ele pode estar querendo nos usar para isso, para falar de Cristo para essas pessoas. Aqui no nosso estado já chegou o número de 5, não é? Então, vamos orar para que Deus providencie alguém, porque o maior problema não é a morte dessas pessoas. Se elas forem salvas em Cristo, estão indo ao encontro do lar, do seu Senhor, mas se não tiverem Jesus Cristo, é perdição eterna.
A irmã Margarida está agradecendo a Deus pela saúde e pede pela saúde da Dani, que está melhor também, graças a Deus melhorou a Dani. Pede pelo trabalho, que Deus tenha abençoado, né? Tem ido bem, graças a Deus, apesar dessa quarentena. E ela pede oração pelo seu filho, que é missionário e evangelista. Ele faz evangelismo e também pede pela família do seu filho. Ela pede pela saúde do restante da família e que eles percebam, percebam durante esse tempo, para que devem viver na presença de Deus, que essa é a melhor coisa. A irmã Lúcia, Maria Lúcia Barbosa, essa é tua mãe, né? Não é? Então, a mãe do pastor Neto pede oração também pelo Lucas, irmão do pastor Neto também. Então ela está aí nos assistindo, né? Assistindo também esse filho amado aqui, esse filho querido, pastor Neto. Então ela pede também oração pelo seu outro filho, o Lucas, né? Não esqueçamos de orar pelo Lucas. A Lídia, só lembrando aqui, a Lídia agradece a Deus por cuidar dela e de toda a família dela. Pede que continue orando pela saúde da família, especialmente a sua própria saúde. Ela também lembra que ela está de quarentena e gostaria que os irmãos têm tido dificuldades de engolir, é isso? Né? Tem dificuldade de engolir e respirar. Tá certo? Então ela pede a oração por isso. Amanhã ela irá no clínico geral para se consultar. Então os irmãos, e também vai se consultar com o endocrinologista, tá bom? Então orem por essas consultas da irmã Lídia, que Deus tenha misericórdia, graça e ajude que os profissionais possam entender o que está acontecendo. Eu gostaria de lembrar alguns outros pedidos aqui. A irmã Marilu está orando por uma cirurgia, ela precisa fazer cirurgia para catarata. E ela pede oração, porque está tudo parado, que Deus resolva esse problema, ela possa fazer a cirurgia, porque é uma necessidade. Também a irmã Maria Chaim agradece a melhora. Eu estive lá ontem à tarde, ela teve uma melhora, mas também continua pedindo, agradecendo a recuperação da sua cirurgia, porque ela está vendo bem, foi muito bem a cirurgia, mas pela sua saúde, que Deus possa trazer muito mais saúde à sua serva. Não esqueçam a irmã Iraci, a saúde da irmã Iraci, da irmã Nilcilei também. Não esqueçam a irmã Nancy, eu falei com a irmã Nancy essa semana, ela tem sentido muitas dores, e que os irmãos orem, e principalmente porque a irmã Nancy perdeu nos últimos, é questão até de dias, irmãos, perdeu vários parentes, né? Perdeu sobrinhos, sobrinha e parentes da Bolívia. Então a família tem enfrentado esse problema esses dias. Então, orem pelo consolo e orem também pela irmã Nancy e pela família. Eu tenho um pedido especial que vem do meu cunhado e da minha irmã, lá de Manaus. Ele está com uma pneumonia grave. O médico disse para eles que não é o corona, mas só que mesmo assim eles colocaram ele em isolamento. Ele está esperando transferência para outro hospital. Ok. O nome dele é Dimas, é tio do pastor Jonilson. Alguns dos irmãos que estão assistindo conhecem o pastor Jonilson, meu cunhado. O tio dele está com pneumonia grave. Tem atestado que não é Covid-19, não é coronavírus, mas lá no Amazonas, infelizmente, esses dias está bastante difícil a questão da saúde pública. Entrou realmente num caos lá em Manaus. Então, orem, o nome dele é Dimas, ele não conhece a Cristo como Salvador, e essa é a principal preocupação do pastor Jonilson e da minha irmã Aélia, que ele justamente possa conhecer Cristo como o Salvador. Tem alguma novidade aí? Algum que chegou agora? Oração pela Bela, que ela caiu, bateu o braço hoje. Oração pela Bela, a Bela do Arthur e da Jael, tá certo? Ela caiu e bateu o braço, então eu queria pedir oração pela a Bela. Não esqueça, a pequena Bela. A irmã Francisca Pereira pede oração pela família também. A irmã Inês agradece pela melhora do Laércio. Tá bom? Lembra que ela fez esse pedido. O Ed agradece a Deus pela extração dos seus dentes. Ele estava com bastante dor, mas Deus deu essa bênção e deu tudo certo, graças a Deus, né? A Arquileuda, olha,
Seja bem-vinda. Arquileudo Diniz pede pela sua saúde, da família, e também pede que Deus ajude nesses dias na parte financeira. Eu não sei quanto sabe, mas a Arquileudo e família são autônomos. Então, com esse tempo difícil de economia, eles também têm tido dificuldades financeiras. Eu gostaria que os irmãos lembrassem dos autônomos. Tem também a irmã a Cleide, que pede oração pela proteção dela e também das meninas, a Poliana e a Jamile, e que Deus possa abrir portas para que ela possa conseguir um emprego. Ok, então se você ouviu, Cleide pede proteção para ela e as crianças e o emprego. Eu falei o que você falou ainda não? Faiana já foi, já. O que você me falou? Eu falei? Eu repeti? Ok, só porque... Tá bom? Pastor Neto, você tem mais algum pedido para acrescentar? A mãe já reforçou, né, a oração pelo meu irmão e pelas nossas atividades, né? A gente tem trabalhado normal, então não tem se isolado, Deus nos proteja. Sério. Pastor Neto, se você não escutou, ele pede pela... Ele continuou trabalhando fora, não é? Ele tem ido para o trabalho, então tem essa questão também da proteção de Deus. E olhem porque a gente está ouvindo que o governador, eu vou dar esse aviso um pouco depois, dia 17 vai dar um novo decreto. E aí, se as coisas forem voltando, a gente precisa voltar às atividades regulares, normais, e precisamos da proteção de Deus e continuar fazendo esse trabalho. Nós vamos encerrar aqui, nós já estamos dentro do nosso horário está realmente já no limite. Eu quero agradecer a todos que estão participando conosco. Eu sei que a irmã Cecília lá em Curitiba participa conosco, vê a programação. No domingo de manhã tinha o Gessé. O Renato Modesto, que fez os pedidos semana passada, também estava conosco. Renato é um ex-aluno nosso, adolescente, o Renatinho, né? Então, é bom que ele e a sua família, que Deus abençoe vocês, e nós também estamos orando por todos vocês. E nós agradecemos a Deus porque você está participando conosco. Hoje à noite, nessa programação, eu quero louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Nesse momento... Oi? A vovó também, né? A vovó Beth, muito obrigado. E as outras vovós que vão assistir depois em outro momento também, tá certo? E o restante dos nossos familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês, Emily Sinclair, os outros dos Estados Unidos, que cada um... Não abençoe. Eu aqui acenando para todos. Que Deus abençoe vocês. Nesse momento nós vamos orar, encerrando essa programação aqui, essa transmissão ao vivo. Nós vamos continuar aqui para o nosso tempo de oração e você vai continuar aí com o seu tempo de oração. E assim juntos nós vamos orar por esses pedidos que vieram e que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor realmente nos proteja. Então, vamos orar, vamos encerrar essa programação. Que Deus nos abençoe e que nos dê cada dia mais oportunidade, sabedoria e também proteção. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando, servindo ao Senhor, fazendo o teu trabalho. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor providenciou todas as coisas. Quase sempre, por conta da nossa pequenez, nós não entendemos. Nós somos impacientes, muitas vezes, mas graças a Deus o Senhor tem compaixão de nós, tem muita paciência conosco. E o Senhor faz todas as coisas com perfeição, de acordo com a tua boa vontade. Muitas coisas estão sendo incompreensíveis para nós. Mas um dia nós louvaremos o teu nome por tudo que o Senhor fez em prol do teu povo. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, tanto através da música como da leitura bíblica e principalmente a exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. E nós entregamos desde já todos os pedidos nas tuas mãos, para que o Senhor responda através da tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos protege cada dia mais, nos dirige e que nós possamos, cada momento, estar mais próximo do Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos.
Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê no próximo domingo. Já devo dar algumas instruções caso saia o decreto liberando algumas coisas pelo governo. Boa noite. Boa noite.